Fala Tricolada, Alexandre Antônio, mais um vídeo aqui no canal Tricolada para a gente conversar aí sobre esse Fluminense 2020 e externar para vocês a minha preocupação, que se for a mesma de vocês, coloque aí nos comentários. A minha preocupação ainda permanece na figura do nosso treinador, Odair. Não sei se é devido à pouca rodagem que ele tem, saiu do Internacional e veio para o Fluminense, não seja um treinador cascudo, muito tempo de passagem em outros clubes, conquistas de título que possam dar a ele uma, vamos dizer assim, uma moral com os jogadores, né? Qual é o título de expressão que o Odair tem no currículo? Apenas uma participação numa comissão técnica dos Jogos Olímpicos, que o Brasil foi medalhista de ouro, ele não era o treinador. Então, talvez isso deixe ele milindrado de barrar ou de substituir determinados jogadores, e isso me deixa muito preocupado. A falta de rodagem da garotada de Xerém, a falta de oportunidade dos meninos da categoria de base do Fluminense na equipe titular, um time muito envelhecido, as substituições, a falta de escolha em um garoto de Xerém para entrar dentro de campo, de oportunidade para esses garotos, já estão chegando na casa dos 20 anos e não conseguem aparecer na equipe profissional. E eu sei, e você sabe que tem garoto da base em condições melhores dos que estão na equipe titular. Com o técnico Odair, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade que poderia ser usado nesse campeonato carioca, de observar a categoria de base, observar os garotos de Xerém, ver o que o Calegari, que André, que o Wallace, Luan, zagueiro, que os garotos da base poderiam apresentar ao Fluminense e serem aproveitados no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro que está por vir aí, que vai ser muito difícil, com jogos, 2 ou 3 jogos durante a semana. Então o Fluminense perdeu essa oportunidade. Fez como o Cruzeiro, contratou muitos jogadores veteranos, um time envelhecido, e vocês sabem muito bem o que deu lá no Cruzeiro, um rebaixamento para a segunda divisão. Começou em 2020, o Cruzeiro se desfez desses jogadores, e eles vieram aqui para o Fluminense. E o que me parece, é uma impressão que eu tenho, que o Odair não tem um handicap, não tem o currículo respeitoso, né? Um currículo de respeito que possa mostrar aos jogadores e que possa impor aos jogadores veteranos, esses jogadores rodados, com um maior número de títulos que seu treinador, que eles podem ir para o banco de reserva e ter essa autoridade de barrar um jogador veterano como Gilberto, Egídio, Hudson, Ganso, Nenê, para botar um garoto da base, um garoto de Xerém. Então falta currículo, falta nome, falta coragem, às vezes, ao Odair, de pegar esses garotos da base e colocar na equipe titular, na equipe profissional, para a gente ver jogar, para ele fazer testes. Foi um tempo, um carioca todo que já está na semifinal da Taça Rio, segundo turno, e o Fluminense não teve essa oportunidade, porque às vezes o treinador se sente milindrado, preocupado de barrar um jogador. Vide aí o que aconteceu com o Oswaldo Oliveira, que o Ganso praticamente demitiu o treinador. E olha que o Oswaldo Oliveira tem título, bastante título nacional, internacional, pelo Corinthians até, Mundial de Clubes pelo Corinthians. Então, mesmo assim, o jogador se impôs e praticamente convidou o Oswaldo de Oliveira para o olho da rua. Talvez isso tenha deixado o nosso treinador daí, com muito menos currículo do que o Oswaldo Oliveira, melindrado em barrar um jogador veterano para colocar um garoto de Xerém. E isso parece muito na hora da substituição. Por exemplo, no último jogo, ele tirou o Nenê, colocou o Ganso. E o Miguel ele tirou da relação. Então isso me preocupa muito, a não inclusão, principalmente do Miguel, nosso melhor meia, um dos nossos melhores meio-campistas, numa relação de um jogo. E dar preferência para jogadores acima de 30 anos na equipe titular. Um time envelhecido, pode vir pegar aí numa final de Taça Rio um clube veloz, rápido, com jogadores de explosão, que estão há mais tempo treinando, e o Fluminense passar uma vergonha tão grande em nossa história, num clássico, num Fla-Flu, que ficaria nos livros de história aí pro resto da vida,
sem as pessoas conhecerem o contexto disso. E me preocupa passar esse tipo de vergonha. Mas precisa de garotada, precisa de frescor no meio de campo, precisa de gente de respiro nesse meio de campo, gente que corra, gente que se movimente mais. E o Fluminense e o Odair está preso aos veteranos que, na minha opinião, contratados em excesso pela administração Mário Bittencourt, e podem muito bem ser prejudiciais ao nosso Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Me preocupa muito o fim desse Brasileirão que está por vir. O Fluminense precisa pensar numa possível contratação futuramente para esse Brasileirão que está por vir aí, tão difícil, jogadores mais jovens e principalmente aproveitar a categoria de base. Segurar um pouco, evitar vender, né? Eu sei que a necessidade se torna urgente, mas segurar mais, subir os garotos. E talvez o Odair não seja o treinador ideal para fazer essa transição da base para a equipe profissional. Essa transição é muito bem feita com treinadores com currículo, treinadores mais velhos, com passagem em outros clubes, com títulos internacionais. É mais fácil. Por exemplo, o Sampaoli fez isso muito bem no Santos. Com certeza ele fará isso também na equipe do Atlético Mineiro. Seria ideal para o Fluminense trazer um treinador estrangeiro que possa fazer esse tipo de trabalho, ou treinadores aqui do Brasil que saibam trabalhar com isso, com essa mescla na equipe titular. Hoje, na equipe titular do Fluminense, nós só temos o Marcos Paulo, que é um dos titulares absolutos da equipe, grande jogador, que o Fluminense pensa em vender. Se quer vender o Marcos Paulo, não seria interessante colocá-lo no banco, também tem isso. É bom colocá-lo na vitrine, jogando e atuando para fazer um bom preço pelo atleta, também tem isso. O Odair também pode estar preso a essa ideia. Tem o Elton Silva, que já é um veterano, é de Xerém, mas é um veterano, um garoto que já rodou, já foi para a Inglaterra, foi para o Internacional, e é um dos titulares aí do time do Odair. O resto é jogadores que vieram de fora. E me preocupa quando a opção de banco também, como foi no último jogo e no jogo também contra o Volta Redonda, a opção de banco para entrar nas substituições seja um Caio Paulista e não um menino de Xerém. Aí entra Caio Paulista, Miguel não é relacionado, daí entra Ganso, daí o Wallace não aparece no banco de reserva. Então é isso, é muito preocupante estar preso a um treinador que não tem convicções, que não tem a coragem necessária de pegar um veterano e colocar no banco e dar oportunidade para um garoto de Xerém. E eu acho que essa oportunidade nós já perdemos no Campeonato Carioca. E me preocupa muito o Brasileirão, começar um Brasileirão com um time tão acima de 30 anos de idade. Por exemplo, o Gilberto. O Gilberto não é vamos dizer assim, um veterano. O Gilberto rodou muito, e o Gilberto tem mostrado pouca qualidade nesse tempo aí do Fluminense, oscilando muito, partidas boas e ruins. Nós não vimos o jogo contra o Macaé, mas vimos a atuação dele muito fraca contra o Volta Redonda. O Gilberto tem 27 anos, já está partindo já para os 30 anos. Mas a gente tem um Calegari de 18, que poderia muito bem ter a oportunidade nesse Campeonato Carioca para a gente observar até onde o Calegari pode ir. E não foi dada essa oportunidade ao Calegari, mas foi insistiu, o Odair insistiu com o Julião na lateral direita, quando o Gilberto não podia jogar, mas Julião, todo mundo sabe, eu e você também sabe o que ele pode apresentar e suas limitações. Também é um jogador que rodou, foi para o Samorim, ou Chamorim, como você bem entender. E o Calegari nós não vimos, não sabe como o Calegari joga, se ele pode ser útil no Brasileirão. Vamos observá-lo já no Campeonato Brasileiro. Isso é ruim. O Egídio, 34 anos, trouxe um lateral esquerdo do Cruzeiro, rebaixado para cá. O camarada em ritmo de final de carreira, com 34 anos, tendo que correr atrás de pontas ou jogadores de extrema com velocidade. Me preocupa a titularidade do Egídio. Me preocupa mais ainda quando tem o César, de 20 anos, que o jornal O Dia noticiou, os outros sites replicaram, de que o Fluminense estaria em negociação com o Leixões de Portugal, o time da Série B portuguesa, vamos assim dizer, negociando um jogador, um lateral esquerdo, como se no elenco tricolor tivesse uma fartura de opções para a lateral esquerda, e não tem. O Marlon, que está emprestado ao futebol português, o Fluminense já
está propenso a estender o empréstimo dele com a equipe do Boa Vista, porque ele se deu bem lá. E aí, se o Egídio machucar, quem entra para o lugar dele? Fui lá, pesquisei, entrei no site lá da transparência do Fluminense. O site desde março não está atualizado, nem Fred consta no site lá sobre a relação dos jogadores, do elenco, tempo de contrato, porcentagem. Portal da transparência do Fluminense. O César continua como jogador do Fluminense lá. As redes sociais do César continuam dizendo que ele é jogador do Fluminense. Então, pelo meu ponto de vista, ainda está em negociação, não tem nada sacramentado. Por que não aparece ninguém? Fala, porque o Daí não fala, ó, segura o garoto, vende ele agora não. Deixa ele um pouquinho aí que eu vou precisar dele no Brasileiro, porque eu só tenho o Egídio para a lateral esquerda. E aí, cadê? Não tem um garoto da base para substituir o Egídio, para dar uma oportunidade para a gente observar? Vai com o Egídio e mais ninguém? Porque não dá para contar com o Ourinho. Correto? Aí no meio de campo, na posição de volante, tem o Hudson, 32 anos de idade. Tem o Iago Felipe, também já tem uma rodagem. Tem o Yuri, que veio do Santos. Mas cadê um garoto de volante? Cadê um menino que corra? Cadê o Martinelli, que recebeu a oportunidade de subir para a equipe profissional? Está treinando com a equipe profissional, mas não figurou no banco de reserva para o jogo do Volta Redonda e nem do Macaé. Tem que subir e tem que dar oportunidade. Cadê o André, o bom volante? O garoto é bom de bola demais. Cadê a oportunidade do André? Daí fica com o Hudson, aí fica com o Iago, daí Yuri, Dodge entrou. Saiu o Hudson no jogo do Macaé, foi substituído, e entrou o Dodge. Poderia muito bem ter entrado o André para observar, poderia ter entrado o Martinelli para a gente ver jogar, para dar rodagem para o garoto, dar experiência, dar quilômetro rodado para ele. Mas por que está engessado com esses jogadores veteranos? E por que há o medo de arriscar? O medo de observar? O medo de talvez dar certo? E não ter a coragem de pegar um jogador de 32 anos de idade e colocar no banco para um garoto de 18, 17, que é a idade do Martinelli e do André. A gente fica perdendo oportunidade, sem falar no meio de criação. A gente tem um Nenê que não cria, tem um Ganso que é estático e tem um Miguel que não é relacionado para um jogo. Menino de 17 anos que tem uma responsabilidade de um veterano. Um cara tranquilo, um cara que parece que está jogando uma pelada de final de ano, porque tranquilo, tem personalidade. Tem 17 anos, mas tem personalidade. E cadê o menino que não apareceu no banco de reserva? Cadê que na hora da substituição se tira um veterano de 38 anos que tem um Nenê e coloca o Ganso de 30 no meio de campo? Um meio de campo que precisa de movimentação. Tá, mas o problema é Xerém, é botar o garoto da base lá, não quer dar moral pros garotos da base? Porra, então por que não dá pro gringo lá, o Michel Araújo? Podia entrar no jogo contra o Macaé e trazer mais movimentação para o meio de campo. Será que falta a coragem ao Odair em mexer nos veteranos? Será que ele não tem a coragem necessária? Está com medo que algum deles faça o que o Ganso fez com o Oswaldo de Oliveira? O Fluminense precisa de um treinador mais experiente, um treinador com mais rodagem, ou um treinador... Se não for da tua preferência, me desculpe, mas eu estou expondo minha opinião. Um treinador como o Marcão, talvez, que conhece todo o elenco e conhece a garotada de Xerém, certamente vai dar oportunidade para os garotos de Xerém. Marcão conhece o Fluminense. Marcão está um tempão lá no Fluminense. E conhece os garotos, conhece Martinelli, conhece César, conhece o André, conhece o Wallace, conhece o Miguel. Mas pelo visto, o Odair não conhece e não está querendo conhecer. E tem aí o Wallace, um garoto que está um monte de clube da Europa de olho nele, meio campista, podia armar esse meio de campo. Está o Miguel, de 17 anos, sem oportunidade, e fica jogadores de 30 e poucos anos tentando organizar um meio de campo que não tem, que está em marcha lenta, em slow motion. Então está na hora do Fluminense repensar isso aí, colocar os seus jogadores da base, movimentar o elenco, fazer como o Cuca fez em 2009. Estava ruim com os veteranos, se não me engano era o Rui,
Paulo César, Luiz Alberto. Ele pegou, afastou a rapaziada mais antiga que não estava afim de jogar bola naquele time de 2009 e colocou a rapaziada que estava afim de jogar. Talvez seja essa a solução. Mas para isso, para barrar um veterano e dar uma oportunidade para um garoto, tem que ser um Cuca, como fez em 2009, tem que ser um Dorival, tem que ser um Sampaoli, tem que ser um treinador estrangeiro, um Roland. Tem isso. Tem que, já que não há coragem da parte do treinador em barrar quem tem que barrar, substituir e dar oportunidade para os garotos, que o presidente do clube tem essa coragem. Eu sei muito bem que ele tem para isso. Ele pode muito bem mexer na comissão técnica e procurar e fazer o Fluminense respirar novos ares. Não só novos ares na comissão técnica, como também dentro de campo com a garotada. A garotada precisa e pede espaço, porque temos muitos garotos bons aí. Calegari, César, Miguel, Wallace, André e o bravo Marcos Felipe pro gol também. Então, isso aí. É a hora de Xerém aparecer para o futebol nacional, que o Fluminense vai precisar aí da garotada, porque time envelhecido nos deixa muito preocupado que a história se repita o que aconteceu em outros clubes aí no ano passado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa um like maneiro aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude a divulgar aí o canal Tricolada, que vai ajudar bastante. Um beijão no coração, fique com Deus.